Olá, bem-vinda! Eu sou a Mani e aqui no canal eu trago a simbologia dos arquétipos para a gente compreender melhor o feminino e viver a nossa vida com mais autonomia. Bom, então hoje eu trago o arquétipo de Hera, a rainha. A faceta mais conhecida desse arquétipo é a faceta de rainha do Olimpo, esposa de Zeus. Então esse é um arquétipo que fala sobre sabedoria, sobre alianças e sobre maturidade. Então eu quero que vocês imaginem, né? Um rei e uma rainha governando, né? É a simbologia que essa deusa carrega, né? Então o quanto pode ser feito pelo coletivo, quanto pode ser realizado através dessa aliança, através dessa parceria. É isso que essa deusa nos faz pensar. Esse é um arquétipo que fala de governança, que fala de lealdade, que fala da soberania feminina, né? A rainha é aquela que consegue inspirar, é aquela que consegue mover massas, né? A mulher sob influência desse arquétipo, né, é uma mulher assim que tem um caráter real, que inspira, que movimenta, né, que traz as pessoas ali junto dela, que traz amantes e que traz seguidores. Ela está muito associada a essa questão da governança. Por isso que muitas mulheres sob a influência predominante desse arquétipo ou acabam envolvidas na política, ou são empreendedoras, né? Ou às vezes em algumas organizações religiosas também, porque ela é aquela que está ao lado, que tem um poder, que tem essa soberania, né? Que compreende essa coisa da governança e da liderança, né? Principalmente associada a uma figura masculina, associada a uma parceria, a uma aliança. Então, eu confesso assim que para mim foi bem difícil, né, entender esse arquétipo, né? Porque eu ficava pensando, mas como é que pode, né? Uma mulher onde o propósito da vida dela é se associar a um homem, né? Então eu que falo sobre autonomia, né? Que busco autonomia, para mim foi difícil entender, né? Essa energia, porque é muito fácil de cair num padrão do sistema patriarcal, né? Mas não é isso. A rainha, quando ela tá em equilíbrio pleno, assim, ela vai ensinar pra gente muito sobre essa questão da aliança, do casamento, da liderança. Porque, e assim, pra mim, como filha de Afrodite, né, eu percebi que ela tinha pra entregar pra mim uma coisa que eu sempre fugi da minha vida inteira, que é estabilidade, né? Então ela fala sobre construir impérios, construir alianças, fazer o papel de lealdade, pensar no futuro, trabalhar naquele projeto de longo prazo, entendeu? E construindo com sabedoria aos poucos, mas de uma forma mais voltada para o coletivo, né? É por isso que esse arquétipo também é um arquétipo que carrega essa energia de maturidade. Porque para a gente conseguir se relacionar, né, para a gente conseguir estar num lugar onde a gente sabe quando eu vou priorizar o relacionamento, quando eu vou priorizar a família, quando eu vou priorizar o coletivo, sabe? Conseguir orquestrar, porque é uma orquestra, ela é um maestro de fato. E ela é o centro, ela é o coração, é onde as pessoas gravitam em torno. Para nós mulheres conseguirmos pensar no outro, pensar no coletivo, a gente tem que já ter passado pelas nossas jornadas internas, né? A gente tem que já estar muito firme naquilo que a gente é, naquilo que a gente acredita,
aqui a gente tem que estar por dentro assim, como uma rocha, né? Para que essas interações não venham nos violar. E se a gente faz isso no lugar de fragilidade, a gente pode acabar caindo em armadilhas, né, que nos prejudicam. Na figura da primeira dama, na esposa do pastor, na dona de casa, a gente tem que entender que essas mulheres, elas não têm um papel menos importante que o presidente, que o pastor, que o marido provedor. Elas têm um papel que é crucial. Sem elas, o jogo não acontece. Sem elas, a estrutura fica fragilizada. E aí, essa que é a diferença dos arquétipos, né? Porque a mulher que tem uma influência predominante desse arquétipo na sua psique, é aquela mulher que sempre sonhou em casar, né? É um valor para ela, aquilo, de fato, né? Ela fica bem em ser a esposa, é um lugar que a preenche, né? E nem todas as mulheres são assim, apesar de socialmente nós todas sermos impulsionadas a entrar neste papel desta maneira, porque tem várias formas de você entrar num matrimônio, num casamento, né? Mas neste papel, no papel de Hera, algumas mulheres se sentem impulsionadas. Ela tem o desejo e ela tem a aptidão para estar naquele papel, daquele jeito. Aquilo não a viola, aquilo a preenche, né? Então isso vem de um lugar interno. Quando isso vem de um lugar externo, aí sim, aí é a gente tentando fazer o papel de alguma coisa que não somos nós. É por isso que eu adoro estudar os arquétipos, eu adoro entender as diversas facetas do feminino, as diversas possibilidades que existem para as mulheres, né? Porque quando a gente entende isso, independente do que seja o nosso propósito, a gente aceita, a gente acolhe, a gente vive em paz, a gente vive em plenitude e a gente mostra para a sociedade como é ser daquela maneira, né? Então, o que eu quero dizer é assim, uma era em equilíbrio, ela mostra para a sociedade como é ser uma esposa, como é ser uma regente, como é ser uma companheira de um homem que é uma figura de poder, assim, se esse é o arquétipo predominante, ela se sente atraída por homens poderosos, é o impulso de reproduzir a mitologia, o impulso de Hera buscar Zeus, né? Então, uma mulher que tem esse arquétipo predominante e tá ali para fazer isso, ela vai ensinar pra gente, né? E não de um lugar de submissão, né? Ela não é submissa à figura do homem, ela é parceira. Ela tá ao lado daquele homem, né? Ela é o coração daquela operação e ela é a sabedoria também. Então ela é uma mulher muito sábia, né? Lembra que a gente falou no arquétipo de Atenas, né? Que ela é sábia porque ela combina o racional com o emocional, né? Então ela tem a capacidade de lidar com a informação de uma forma masculina, né? De coletar os dados e aí ela joga aqueles dados para dentro dela e aquilo lá combinado à intuição vira estratégia, vira sabedoria. Então a Hera também tem isso, ela divide essa qualidade com Atenas. Ela também é sábia e ela é o coração então dessa orquestra. Outra coisa que eu aprendi me conectando com esse arquétipo é pensar sobre a conjugalidade, né? Porque a gente pode pensar que a conjugalidade é se misturar com o outro, é se fundir com o outro, é priorizar o outro, é entrar em um lugar de submissão. Assim,
por conta da gente viver numa sociedade patriarcal, vários arquétipos em desequilíbrio podem nos levar a cair neste lugar de submissão, a cair nesse lugar de inferioridade, inclusive o arquétipo de Hera, né? Se ele tiver desequilibrado, ela fica obcecada com manter aquela estrutura, com manter aquela entidade, aquela construção que ela criou, né? É por isso que tem aquela plantinha, a Hera, né, que é o que sobe nos muros das casas, porque ela vai subindo, ela vai crescendo e ela vai escondendo aquelas imperfeições, né? E o muro fica sempre bonito, então ela esconde as rachaduras, né? Porque ela tem essa coisa do social, né, de se colocar como uma regente mesmo, que tá para dentro do muro, ninguém precisa saber, né? O que é muito legal porque traz essa proteção, né, quando esse arquétipo está em equilíbrio, mas ao mesmo tempo pode, em desequilíbrio, deixar essa mulher obsessiva, né? E aí ela fica obsessiva pelo casamento, ela aguenta qualquer coisa, e aí ela começa a se machucar, ela começa a se submeter, ela aceita uma série de coisas, às vezes até ela se divorcia, né? E ela ainda continua vivendo aquele casamento. Então é uma sombra que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A sombra de Hera, da Hera venenosa. Porém, quando a gente está falando da era equilibrada, do lado luz, ela vai trazer pra gente essa sabedoria da conjugalidade, né? Que é muito interessante da gente pensar como algo que não nos mistura a ninguém, que não nos faz ser menos, não nos faz ser submissa, nem nada disso. É algo que nos ajuda a individuação. Então, através da conjugalidade, eu vou me autoconhecer cada vez mais, porque o outro, ele vai projetar para mim, né? Quando eu começo a me relacionar, eu já tenho que estar num estado de maturidade um pouco maior, porque eu vou ter mais desafios, né? Então, na minha jornada, eu fui me desenvolvendo dentro de mim, me conhecendo, e aí aparece o outro. E aí quando aparece esse outro, ele vai trazer conteúdos, ele vai projetar coisas, sabe? Ele vai refletir a minha sombra. É assim que funciona a conjugalidade. Então ele vai me impulsionar a olhar para minha sombra e a lidar com a minha individualidade, a ser um ser individual, para eu não reproduzir histórias e padrões anteriores que não me fazem bem. Então é isso, minhas queridas. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal. E também pode me seguir lá no @manimilani, porque lá eu consigo ficar mais próximo de vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.